Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje quero falar um assunto polêmico com vocês. Primeiramente, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Deixa eu parar debaixo desse poste de luz aqui. Bom, espero muito que o foco dessa câmera esteja certo. Bom, pra quem não conhece, esse é meu instrumento de trabalho aqui, minha Hornet. Quando a gente faz as entregas aqui, eu tenho quase certeza que eu tô filmando fora de foco, mano. Mas pronto, fazer aqui, ó. Aí que pega a moto inteira. Acho que só assim pra eu conseguir mostrar a moto pra vocês. Essa daqui é a motoca do Corre, corneteira carburada, né? Com ela que a gente faz as entreguinhas e faz o rolê aqui em Liverpool. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a carteira de habilitação para andar nessa belezura aqui. Porque ao contrário do Brasil, que não é só chegar, tirar a habilitação e pegar qualquer coisa, pegar uma Hayabusa, aqui tem as categorias, tem as idades. E falar pra vocês, é uma coisa bem chatinha, viu? Como é que funciona o teste. Eu cheguei aqui, não tinha idade ainda para ter carteira, então eu não tirei carteira no Brasil. Então eu não tenho certeza de como é que funciona o procedimento. Mas ouvi falar que no Brasil não tem teste de rua, né? Que você pega na rua. Mas já eu chego lá, vocês vão entender o que eu tô falando. Pera aí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Quebrada sinistra aqui. Então, aqui é o seguinte, moçada. Pra vocês poderem andar numa Hornet, você tem que ter pelo menos 24 anos de idade. Por causa da categoria, você tem que tirar a categoria A, né? Categoria A da Full License. Por que Full License? Porque tem a Provisional License, a carteira provisória. Quem quiser entender mais, tem um videozinho aí também de carteira provisória. Mas vamos lá, depois que você já tem a sua carteira provisória, que você decide tirar a sua carteira full, você tem que pegar a sua carteira provisória, entrar no site do governo e marcar o teste teórico. É um teste de 50 perguntas, no qual você tem que acertar no mínimo 43. E esqueci o quanto, acho que 14 vídeos. São 14 vídeos de Hazard Perception, que basicamente, como é que eu falo pra vocês, é de perigo. Quando você detecta um perigo, você tem que dar um clique ali, ele vai reconhecer se você clicou na hora certa, se você reconheceu o perigo. E aí tem a pontuação mínima também pra você passar nos vídeos. Se eu não me engano, não vou falar porque eu vou falar a caquinha pra vocês, mas eu acredito que o máximo de pontuação dos vídeos é 75. Mas enfim, você faz o seu teste lá e você passa, maravilha, passou no teórico, né? Aí você tem que ir pra parte do prático. Na parte do exame prático, deixa eu ver se tá gravando mesmo, né? Cadê você, filha? Tá gravando. A parte do exame prático tem o módulo 1 e o módulo 2, no qual o módulo 1 são os cones, né, o circuito interno, e no módulo 2 você tem que ir pra rua. O instrutor vai pegar uma moto que te dá bastante medo, vai colocar um fone de ouvido no seu capacete, um rádio comunicador, né? Ele pendura o rádio em você e coloca o fone de ouvido e leva você pra rua e ele vai dando instrução. Vira à direita, vira à esquerda, na próxima rotatória pega a terceira saída, siga as placas até a cidade tal, até o bairro tal. E assim vai. Mas vamos resumir para vocês o módulo 1 primeiro. O módulo 1, que eu me lembre, já tem um tempinho que eu fiz, ele é constituído de 12 manobras. Primeira manobra, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês mais ou menos como é que funciona a primeira manobra. Primeira manobra vai ter a parede aqui de boa, né? Você vai estacionar a motoca. Aí você desceu da moto, vai ter uma caixa aqui e uma outra caixa por aqui. Aí você desliga a moto. Ó, a moto desligou até sozinha. Aí sim. Aí você tem que segurar na moto aqui e manobrar ela e estacionar ela desse lado aqui, empurrando a moto. Que é pra ver se você tem a habilidade de manobrar uma moto sem derrubá-la. Que, acredite em mim, tem gente que consegue derrubar. E outro pequeno, não menos importante. Não, filha, liga aí, por favor, vai. Amém. As velas dela tá zoada. Inclusive até comprei as velas, vou trocar daqui 2 dias. Mas então, outro detalhe é que para você fazer a carteira de moto grande, você tem que fazer com a moto grande. Então no caso, o que eu fiz foi com a Suzuki Gladius 650. E
ela é um pouquinho pesada, né? Ela é bicilíndrica, cilindro em V. Na verdade eu já passei o meu destino ali, mas eu tô andando aqui só pra conversar com vocês mesmo, mostrar a quebrada aqui. Ai, entrou um bicho no meu olho. Então, ela é um pouco pesada. Não, vou por aqui mesmo. Ela é um pouco pesada, então talvez seja por isso que tem essa manobra aí no teste, para provar que você consegue manobrar uma moto pesada. Aí depois começa os cones, né? Você faz os cones e no final faz a figura do 8. Depois você tem que fazer uma caminhada, velocidade de caminhada. Eu posso estar errando a ordem dos fatores, que faz tempo que eu fiz, mas eu sei que tem todos esses procedimentos. O que acontece? Na velocidade de caminhada, o examinador vai do seu lado caminhando e você tem que ir controlando a moto do lado dele, né? Que é para mostrar que você consegue andar em baixa velocidade, sem colocar o pé no chão. Colocou o pé no chão em qualquer momento do teste, é desclassificado. Straight away, você reprova. E aí você terminando, você vai pro circuito, né? Você vai ter que fazer... você tem que fazer o U-turn, né? Fazer o retorno, terminou a velocidade de caminhada. Aí você faz o U-turn, você tem que fazer o retorno, sem colocar o pé no chão também, obviamente, claro. Você tem a distância entre o ponto A e o ponto B pra você fazer o negócio no meio. E aí terminando isso, você vai pro circuito grande, né? Você dá a volta inteira, né? No circuito, tem o circuito de cones. E aí, bem dizer assim, na volta tem os sensores de velocidade. E aí começam as 3 últimas etapas, que são elas: primeiro, velocidade controlada. Você tem que chegar e simplesmente passou o sensor de velocidade na velocidade X determinada, né? Você tem que ter uma velocidade mínima para passar no sensor. Você faz uma parada controlada, que é uma parada controlada, né? Do semáforo, que você só reduz e tal, de boa. E aí, por segundo, tem uma parada de emergência, né? Você para... não tô a fim de ir por aqui não, cara. Acho que eu vou dar uma miguezinha aqui. Aí a segunda a segunda etapa desse circuito, né? Você tem a parada de emergência, você passa também na velocidade X pelos sensores. O examinador tem um aparelho que fica pendurado no pescoço dele que mostra a velocidade que você passou. Então você passa pelo sensor e faz a parada de emergência. Não pode escorregar o pneu, né? Então ele vai examinar isso. Se você der uma travada do pneu, você reprova também. E por último, é mais ou menos isso aqui. Você tem o circuito e tem uns cones para fazer esse desvio aqui, ó, e voltar para a rota, certo? Tipo desviar de um obstáculo. Então você tem a velocidade mínima, você tem... Ei, falei. Eu tava olhando aqui lá da frente. Eu tava olhando esse aqui, caramba. Mas enfim, você tem a velocidade mínima e aí chegou em cima, você tem que tirar a moto e voltar sem bater no cone. Esse é o último dos exercícios. E depois disso você sai lá do circuito e estaciona a moto. Lembrando que quando está estacionando a moto também está sendo avaliado. Então tem que tomar bastante cuidado também. A gente só chega e estaciona de frente. Aqui na Inglaterra você não tem que estacionar certinho de ré e tal. Chegou, embicou a moto, soltou e pronto, a vida que segue. Se você tentar estacionar ela de ré, você pode achar mais motivo ainda para reprovarem você. Então, geralmente a gente simplesmente estaciona de frente mesmo. Daí você vai lá e ele vai dizer se você passou ou reprovou. Esse é o módulo 1. O módulo 2 é o que eu falei, cara. Ele vai colocar uma moto assustadora atrás de você, geralmente uma BMW, aquela RT 1200 cilindradas, que é a moto da polícia britânica, então por isso que é até um pouco assustadora. E algumas motos são todas adesivadas, inclusive bem semelhantes com as motos da polícia, o que assusta mais ainda, você andar com aquela moto no seu retrovisor. E aí entra aquele cara com aquela motona grandona assim, pendura o rádio em você e coloca o fone no seu ouvido, né? Então aí você tem que ficar atento com tudo. Desde a hora que você sai, você tem que ficar atento, por exemplo, uma rua dessa aqui, o limite de velocidade. Você não tá vendo quase nenhuma placa aqui de limite de velocidade. Mas aí a gente deduz pelo tamanho da rua e pelo tanto de quebra-mola, que é uma rua de 20. Aqui, ó, aqui também não tem placa dizendo a velocidade da rua. Então essa é uma pegadinha que quebra com a gente. Porque na hora do nervosismo você tem que, bem dizer, adivinhar a velocidade das ruas, se você estiver fazendo numa área que você não conhece.
E aí outra coisa que eu acho engraçado também é que é o seguinte, você parou a moto, né? Retrovisor, ombro, tem que checar os pontos cegos, tem que checar tudo antes de sair. Colocou o pé no chão, já tem que fazer isso. O meu destino é pro outro lado, vou subir. Tô andando em círculos aqui. Não tem ninguém na quebrada. Então, o que eu acho engraçado é que você tem que fazer todos os procedimentos. Se você andar devagarzinho assim, atrás do carro e sair, você não precisa fazer esse procedimento. Agora, se você está andando e você triscou o pé no chão, você tem que parar a moto, olhar para os dois lados e sair. Então tem um monte de coisa, né, que é avaliado no teste de rua, que é o mais difícil. Por quê? O teste de rua, você não sabe o que vai acontecer, sempre tem um imprevisto. Ainda mais que o meu eu fiz em Londres, a primeira vez eu reprovei também. Eu reprovei uma vez no módulo 1 e uma vez no módulo 2, porque é bastante difícil fazer. É por isso que nem todos têm. Eu não vou dizer que pouca gente tem e tudo mais, para não parecer estranho, mas por isso que nem todos têm a carteira de moto grande. E lembrando que tudo isso é feito com a moto grande, então não tem pra onde correr. Se a moto pender pro lado, ela cai. Inclusive eu derrubei a minha moto. Só que a moto da autoescola já é toda preparada, né? Então não tem problema. E aí você dá essa volta. O circuito em si é 45 minutos. Ó, você está vendo a placa aqui, ó? Ó, pro lado direito West Derby, pro lado esquerdo Double Buttle, pra frente North, não sei das quantas. Vai ter uma hora que ele vai falar assim, ó, vai pro bairro tal seguindo as placas. E você tem que achar as placas, por exemplo, ali, ó, Buttle. Aí eu sei que chegar aqui eu tenho que virar à esquerda. Aí eu vou pra Buttle. Você tem um tempo assim de direção independente, né? Você tem que só seguir nas placas. Aqui, ó, aeroporto, eu teria que virar ali, então eu teria que seguir nas placas. Mas basicamente é assim que funcionam os testes para você pegar a moto grande. Passando nos dois, aí é só chorar de alegria. Ele vai assinar toda a papelada, vai reter sua carteira provisória. Em algumas semanas chega sua carteira em casa, sua carteira full, e a partir daí você está habilitado a andar com motos grandes. Mas, porém, né, tem um outro detalhe que é importante eu mencionar também. Se você tiver menos de 24 anos, você só pode pegar até 500 cilindradas, certo? Então assim, o teste é o mesmo, o procedimento é o mesmo, mas porém você vai poder pegar só até 500. Por exemplo, a moto ela tem que ser limitada para 500, né? Então no caso uma Gladius SV 650, SV não, SV é outra, uma Gladius 650, ela tem que ter o limitador para 500 se você tiver menos de 24 anos. Então você vai usar a mesma moto, vai usar tudo, só que ela é limitada para 500 cilindradas, que na verdade isso aí só vai contar no final, na velocidade final, né? Na velocidade inicial ali, 500 para 650, basicamente vai dar na mesma, porque você não vai precisar arrancar rápido no teste, você vai arrancar normal, então não muda muita coisa. E tem outra coisa, se eu não me engano, abaixo de 19 anos você só pode 125, mesmo você fazendo a carteira full, você só pode 125. E toda vez que você vai trocar de categoria, você tem que fazer o teste de novo. Então se você tem 18, faz a carteira full, quando completar 19, se você quiser trocar de categoria para pegar até 500, você tem que fazer os mesmos testes de novo. E aí depois você fez lá para 500, completou 24, quer fazer o teste para pegar moto maior que 500, você tem que ir lá e fazer o teste de novo. É um pouco chato isso, né? Na minha humilde opinião, isso deveria ser automático, né? Completou 24, pá, troca na hora. Mas tudo bem, a vida que segue. Então é isso aí, galera, não esquece de deixar aquela força pra gente, se inscreve aí, deixa um comentário, um curtir, e muito obrigado, até a próxima.